Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real. Eu sou o Bruno Tebaldi e nós estamos aqui para falar de assuntos de laboratório. Nós estamos falando sobre o laboratório de citopatologia e nós vamos começar hoje falando sobre as células que nós conseguimos encontrar nos esfregaços citológicos. E vamos começar falando sobre as células escamosas, que é o epitélio que tem maior quantidade de células diferentes ali. Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre essas células. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre células escamosas. Depois a gente faz um outro vídeo sobre células glandulares e metaplásicas. Tranquilo? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tendo feito isso, é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. O epitélio escamoso, como eu falei no vídeo anterior, ele é um epitélio estratificado e pavimentoso. Significa dizer que ele é achatadinho, como se fosse um pavimento, um ladrilho, e ele é também disposto em camadas. Camadas essas que são importantes para nós, justamente porque é de acordo com a camada que foi acometida por uma lesão, neoplásica, que vai dizer para a gente se essa lesão é de alto grau ou se ela é de baixo grau. Então, existe uma importância grande da gente conseguir entender esses epitélios. E esses estratos, na verdade. E esses estratos são apresentados da seguinte maneira. Nós temos as células basais, que são as células mais profundas. A gente fala de basal, a gente pensa mesmo em base, elas são as células de base mesmo. E elas têm características específicas, como, por exemplo, a relação núcleo-citoplasma muito aumentada. Ou seja, eu tenho um núcleo bem grande e tenho uma quantidade de citoplasma pequena, justamente por conta da maior atividade metabólica e também pelo fato de ser uma célula mais jovem. Tá? Logo depois dessa célula, nós temos as células parabasais, que já possuem um pouco mais de citoplasma por serem células um pouco mais maduras, mas o núcleo continua mais ou menos do mesmo tamanho. Então a gente diz que a relação núcleo-citoplasma da célula parabasal é menor do que a relação núcleo-citoplasma da célula basal. Essas duas células elas são importantes para a gente porque quando elas aparecem em muita quantidade, elas podem definir algumas coisas para a gente que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Elas possuem a cor cianofílica, elas coram de azul, elas são coradas pelo verde brilhante do EA36 e possuem um núcleo globoso, ou seja, um núcleo grande e bem arredondado. Esses núcleos possuem a cromatina bem distribuída, normalmente são normocrômicos, eles têm uma coloração padrão que não é muito escura nem muito clara e, por vezes, a gente consegue enxergar um pouco a granulação dessa cromatina. Tá? Mas não é o normal a gente ver, mas a gente às vezes consegue pegar essas cromatinas um pouco mais granuladas. E essas células elas vão aparecer muito em mulheres que estão sofrendo algum processo de baixa de hormônios, de estrogênio e progesterona. Então, é importante a gente saber disso, porque mulheres que já menopausaram, por exemplo, essas mulheres que já menopausaram, elas vão apresentar um predomínio de células profundas. Exatamente porque, como ela não está produzindo estrogênio e progesterona, ou pelo menos não está produzindo em grande quantidade, essas células escamosas vão sofrer um processo de maturação mais lento ou não vão sofrer processo de maturação praticamente. E aí, por isso, nessas pessoas, a gente acaba vendo um predomínio de células profundas. A gente também pode ter isso em mulheres que fazem tratamento hormonal, vai apresentar também uma baixa de hormônio, pode acabar apresentando uma quantidade um pouco maior de células parabasais e basais. Tá? Então, a gente sempre vai relacionar a aparição dessas células normais, as células normais basais e parabasais, a processos de baixa de hormônio. Então, a gente já fica ligado quando a gente vê que a paciente é um pouco mais idosa, que provavelmente é o tipo de célula que a gente vai encontrar nesse esfregaço. Já a célula intermediária, ela é uma célula que apresenta a mesma coloração das células profundas, ela é cianofílica, cora de azul, entretanto, ela já não vai ter esse citoplasma arredondado igual
o das células profundas, não vai ter um núcleo globoso, o núcleo da célula intermediária é um núcleo vesiculoso, é bem menor, e o citoplasma da célula intermediária, ele é poligonal, ele é muito amplo, tem muito citoplasma e ele acaba apresentando uns cantozinhos que dá essa impressão de ser uma célula, de ser um citoplasma poligonal. A gente vai ver esse tipo de célula quando a taxa de progesterona estiver um pouco mais elevada. Então, a mulher está passando pelo ciclo hormonal, o ciclo onde a progesterona está em maior quantidade. E aí a gente vai ver um predomínio de células intermediárias. Mulheres que já passaram dos 40 anos tendem a apresentar um predomínio de células intermediárias exatamente porque o estrogênio está diminuindo, né, de quantidade, então a maturação celular não vai acontecer com muita eficiência. Então, pessoas que estão em processos hipotróficos, o hormônio não parou de ser produzido, mas ela está apresentando uma quantidade de hormônio menor, ela vai apresentar células intermediárias e células parabasais e, eventualmente, células basais em maior quantidade. Então, se a progesterona está um pouquinho maior, tem mais células intermediárias. Se a progesterona já abaixou mais um pouquinho, vai ter mais quantidade de células parabasais, por exemplo. Então, a gente consegue entender aqui o que está acontecendo nesse ciclo hormonal dessa pessoa ou o padrão hormonal dela. Né? O ciclo dentro da menstruação e o padrão é em relação à idade, né? O período, né, dessa pessoa. E as células superficiais, que são as mais maduras, elas são células que também vão possuir um citoplasma poligonal. A relação núcleo-citoplasma é a menor que tem, porque o núcleo da célula superficial é um núcleo que a gente chama de piquinótico. Então ele é bem pequenininho, bem condensado. Só que ao invés dela corar de azul, ela cora de rosa. Então nós dizemos que ela é eosinofílica, porque ela cora com a eosina do EA36. E a gente vai ver uma maior quantidade de células superficiais quando o estrogênio está mais elevado. Então, ali mais próximo do momento de ovulação, um pouco depois a gente tem o predomínio de células superficiais. Depois, quando o estrogênio vai ter uma quedazinha e a progesterona vai começar a elevar novamente, a gente vai acabar vendo uma maior quantidade de células intermediárias novamente. Essas células intermediárias também são muito interessantes porque elas têm uma característica. Característica essa que confere, por alguns processos, uma maior segurança naquele local, na região genital feminina, justamente pelo fato dessas células intermediárias fazerem um processo de acúmulo de glicogênio dentro do seu citoplasma, e esse acúmulo de glicogênio vai oferecer um nutriente para uma bactéria que povoa aquela região, que nós chamamos de bacilos de Doederlein, ou lactobacilos. Só o Yakult tem os verdadeiros lactobacilos vivos, Kazei Shirota. Então, esses lactobacilos, eles vão chegar nessas células intermediárias cheias de glicogênio, que nós vamos chamar de células naviculares, e vão romper essas células para se alimentar do glicogênio dessas células. Ao se alimentar do glicogênio dessas células, essas bactérias vão produzir um ácido chamado de ácido lático, que vai conferir um pH mais ácido no meio vaginal e, com isso, vai inibir o crescimento de populações de outros micro-organismos potencialmente patogênicos. Então, eles são ali os defensores daquele local. E não seria uma surpresa pessoas que fazem uso de determinados tipos de antibióticos terem maior quantidade de infecção naquele local, né? Porque você pode inibir a quantidade de lactobacilos e aí acabar proliferando algum outro tipo de micro-organismo. Tá? Essas células naviculares, elas têm uma característica específica. Elas têm um formato de navio. Vou deixar uma imagem para vocês poderem dar uma olhada. Dentro desse citoplasma você vai observar uma coloração mais acastanhada por causa do estrogênio disperso ali. E também vai perceber que o núcleo já não está mais central. Porque eu não falei isso, mas tanto a célula basal, parabasal, intermediária e superficial tem núcleos centrais.
Tá? Os núcleos ficam mais voltados para o centro dessa célula. Já na célula navicular, o núcleo vai para a periferia, justamente por conta do glicogênio que vai empurrar esse núcleo lá para a periferia. Beleza? Pessoal, antes da gente continuar, não esquece de deixar o like no vídeo se você não deu lá no início do vídeo. E deixa aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade para reconhecer algum tipo de epitélio, se você quer que aqui no canal eu fale de algum assunto que seja mais a sua dúvida, que seja mais difícil para você conseguir compreender, para a gente fazer os vídeos mais voltados para o público que tem assistido os vídeos aqui no canal, beleza? E aí, tudo isso, né, que eu falei constitui o epitélio escamoso. Esse epitélio escamoso, ele vai ser o epitélio que, de certa maneira, vai conferir maior resistência, justamente porque ele é estratificado. Esses estratos vão conferir ao epitélio uma maior resistência. Isso significa dizer que, se eu tiver uma lesão, agora eu estou falando de neoplasia mesmo, se eu tiver uma lesão nos estratos intermediário e superficial, eu tendo a ter uma lesão de baixo grau, justamente porque está no estrato mais longe da lâmina basal. E quando eu tenho uma lesão já nos estratos mais profundos, basal e parabasal, eu já vou ter uma lesão de alto grau, porque está próximo ali e pode acontecer uma invasão, né, para o tecido conjuntivo. E esse epitélio escamoso, ele é o epitélio mais resistente. E, de certa maneira, vai ser o que vai apresentar menos complicações para a gente na hora de fazer o escrutínio. Embora a gente possa observar lesões nessas células escamosas. Tá? São células mais resistentes, mas são células que podem sim ser acometidas por lesão e até por processos inflamatórios. As células superficiais e as células intermediárias, principalmente as superficiais, elas possuem uns grânulos dentro dela, que às vezes a gente confunde até com outros núcleos, acho que está multinucleado, mas são grânulos. Esses grânulos são chamados de grânulos cerato-hialino ou querato-hialino. Eu gosto mais de cerato-hialino, eu acabo falando mais essa palavra, mas cerato e querato dá na mesma coisa. Esses grânulos são precursores de um processo que a gente chama de paraceratose, que é uma maneira dessas células adquirirem ainda maior resistência caso esteja acontecendo algum processo inflamatório, alguma agressão nessas células mais específicas. Normalmente, quando a gente tem um processo inflamatório por tricomonas, por cândida, é mais provável a gente encontrar uma paraceratose. Tá? Então, a gente precisa ficar esperto para que a gente possa observar isso, porque isso pode ser tanto um sinal de lesão, se tiver atípico, como um sinal de uma agressão mais intensa, uma agressão inflamatória, uma reação inflamatória mais intensa, caso a gente esteja falando de algum tipo de micro-organismo patogênico. E aí a gente precisa disso para dizer se a inflamação está leve, se ela está moderada, se ela está acentuada. Isso vai ajudar a gente também. Essas células superficiais, quando elas sofrem um processo de maturação mais intenso, que a gente chama de hipermaturação, elas perdem o núcleo, elas acabam sendo coradas pelo orange G, que cora a queratina, porque essas células vão passar a estar queratinizadas igualzinho às células escamosas da nossa epiderme, e elas são chamadas de escamas córneas. Então, as escamas córneas nada mais são do que as células superficiais que sofreram um processo de hipermaturação, perderam o núcleo e se queratinizaram. Então, ao invés de elas se apresentarem rosa, elas vão se apresentar laranjas. Orange G, né? Orange, laranja. Então, elas vão se apresentar alaranjadas. E a isso nós damos o nome de hiperceratose. Então, paraceratose, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente quando estiver falando de processo inflamatório, é um processo de queratinização, mas a célula continua com o seu núcleo. Hiperceratose é um processo de hipermaturação celular, onde essa célula superficial perde o núcleo e é queratinizada também. E isso vai também promover uma maior resistência a esse epitélio, mas ele não é normal do epitélio escamoso. Isso pode acontecer, eventualmente acontece, mas não é normal
do epitélio escamoso, tá? Então, pessoal, a gente pegou mais ou menos uma base desses epitélios. Eu vou já deixar, né, as imagens também para vocês poderem acompanhar. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai detalhando um pouquinho melhor o que pode acontecer com essas células. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre células glandulares e metaplásicas e a importância da coleta ser feita na JEC. Eu sei que eu já falei disso no vídeo anterior, mas eu quero falar melhor sobre isso para que vocês possam ter um entendimento mais amplo sobre esse assunto. Tranquilo? Pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria de pedir a vocês mais uma vez, deixa o like no vídeo, se inscreve também no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para que elas também tenham acesso a esse canal e o YouTube possa ver o canal como um canal de assunto relevante para que outras pessoas possam ser também alcançadas. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. Eu tenho algumas coisas lá legais que eu posto lá no LinkedIn também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.